Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam muito bem-vindos. A gente está recebendo, assim, num menor curto espaço de tempo da história do Planeta Podcast, um convidado novamente aqui, porque vamos falar de Beatles. Então é especial Beatles hoje, certo, Humbertinho? É isso. Estávamos todos empolgados. O Deco era um participante, né, que ia integrar muito o episódio e Ainda já nos decepcionou. Que isso, eu tô aqui, ó, 100% aqui, ó, bora Beatles! 100%, cara, você tá morrendo. Mas o Regis vai compensar. Dá pra ver o entusiasmo de vocês. É nítido o entusiasmo de vocês. Bom, vamos começar por Beatles. Você quer começar por tempo ou por, vamos falando aí, O sem que vocês acham? cronologia nenhuma? Acho que sem cronologia nenhuma. Bom, primeiramente, mas... boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo aí. Regis está aqui de novo. Acho que sem cronologia pelo menos flui e a gente vai falando as coisas aí. Ou você quer fazer... Que pelo menos o papo vai mais Então fluido, vai, né? vamos livre. O que vocês querem falar de Beatles para começar? Eu queria começar falando de uma coisa que tem na história dos Beatles que eu acho que é muito importante, que são as drogas, né? Mas eu acho que sim. Porque, por exemplo, dizem que o Bob Dylan que apresentou eles pra... Não, dizem não, é verdade. Então a história é essa, né? Aconteceu numa festa, se não me engano, não sei se foi em Nova York, acho que foi em Nova York, alguma coisa, não vou lembrar. E foi exatamente isso. Uhum. Os Beatles nunca tinham fumado maconha. Maconha mesmo, né? E aí, o Bob Dylan, vamos lá, vamos fumar umzinho assim. E aí, todo mundo ficou muito alegre, muito divertido. Principalmente o Ringo Starr, começou a rir descontroladamente, né? Dizem as testemunhas, né? Porque isso não foi devidamente fotografado. Eu acho que existem apenas algumas fotos do encontro, que parece que era uma festa meio privada. Uhum. E sim, cara, essa história é verdadeira, e como também é verdade que o som da banda mudou depois. Embora o Lennon já fosse um admirador do Bob Dylan, mas assim, essa coisa do encontro com ele, desculpa, tô com tosse também. Aliás, eu estava com tosse na outra também. Não faz muito tempo também. Faz muito tempo, foi ontem, Algumas horas. Mas mudou o som da banda. Não tem a sombra de dúvida disso. Uhum. Dá pra você perceber isso do Rubber Soul em diante. Uhum. E vocês acham que mudou por que exatamente? Realmente um estado de consciência que se encontra, ou junto com as drogas vieram novas experiências, novos contatos? Eu acho que, assim, eu nunca usei drogas, né? A única droga que eu faço uso com uma certa constância é Fanta-Uva e o mate com leite lá do rei do mate. Acabei de fazer merchan agora, sem querer. Dane-se. Se isso render rei do mate para mim, de graça, vai da vida, tá ótimo. Então, mas o que aparentemente aconteceu foi que naquela... E é preciso deixar muito claro que naquela época, você consumir drogas... primeiro que você consumia drogas de melhor qualidade. Isso é unânime. Para qualquer pessoa que você entrevista, que tenha sido famosa naquela época, Keith Richards fala isso. Ele fala, cara, se eu estivesse hoje cheirando essa cocaína que tem aí, eu já tinha morrido. Então, além de, evidentemente, as drogas tinham uma pureza maior, naquela época não se sabia dos efeitos das drogas. Você não tinha consciência de que isso poderia te fazer mal, que isso poderia deixar você pirado, que cada pessoa tem uma relação com a droga, ou qualquer que seja a substância, de uma maneira diferente. Então você não tinha esse caráter pernicioso. Então você usava a droga realmente para expandir a tua mente. E quando você está predisposto a isso acontece com qualquer artista, em qualquer manifestação. Quando você está predisposto a usar na sua arte uma expansão de mente provocada ao natural, obviamente você somatiza isso e você começa a criar de uma maneira diferente. Da mesma forma que aconteceu com os Beatles, essa influência, você não tem a sombra de dúvida que a eletrificação do som do Bob Dylan também foi por conta do encontro dos Beatles. Então, na verdade, foi meio que uma simbiose, vamos dizer assim, em que ambos lucraram.
Antes disso, quando eles estavam em Hamburgo, eles já tomavam um rebitezinho, né? Licínio. Né? As pílulas azuis, não é isso? Eu não sei qual que era a cor, não. Não, mas o rebite... não, provavelmente devia ser o Qualude. Eu lembro, Né, o Ringo eu não sei fala se- pelicínio, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome do Não, remédio. o que era muito famoso nos anos 60 era o Qualude. Uhum. E o Qualude era usado para você ficar acordado. É. O Keith Richards fala isso no livro dele, que ele tomava Qualude, por quê, cara? Porque o cara tinha acabado de fazer um show, ele tinha que sair, viajar, chegar e tocar de novo, não tinha tempo para dormir. Então, não sei se o que os Beatles usavam eram os famosos Qualutes, ou similares, né? Mas era para ficar acordado, porque, porra, você fazia 3, 4 entradas de 1 hora cada uma, cara, era 4 horas. Você tocando num puteiro 4 horas. Falavam Porra, bicho. que eles ficaram tocando, tipo, das 7, né? Com intervalos, tomando essas pílulas, das 7 às 2 da manhã. E aí, tipo, tinha treta, tinha putaria. E aí os caras, eles começavam também a ficar meio louco com isso pra chamar a atenção. Aí tem as histórias do John entrando com fralda pra tocar. Até meio... eles chamaram de loucos por causa disso, né? Das coisas que eles faziam no palco, né? E tem a história de eles tentarem quebrar o palco com a outra banda. Você manja essa história? Cara, sabe o que acontece, bicho? A gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente revisita a história de uma época com poucas testemunhas. Por quê, cara? Porque a tendência a você tornar fatos corriqueiros como lendas, e isso todo artista, toda banda faz e vai continuar fazendo, precisa tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa. Tá entendendo? Esse período dos Beatles em Hamburgo, na Alemanha em geral, ele é muito falado, mas ele foi pouco testemunhado. Assim. Na literatura, eu sempre vejo gente contando essas histórias a partir da boca dos Beatles. Né? Não vejo muita gente... Então, assim, precisa tomar um certo Às vezes é mais lenda do que... Que nem essa história do John Lennon entrando com fralda no palco, e o cara, sinceramente, eu duvido que tenha acontecido isso. Pela personalidade, você diz? Não, pela personalidade, cara. Porque eles estavam ali, cara, tocando, você entendendo? Eu sou dono de um bar, eu vejo uma banda que eu contratei entrar com fralda no palco, eu mando embora na hora. Sim. E eles não eram talentosos o suficiente para bancar isso. Então, assim, a não ser que alguém que chegue para mim e diga assim, olha, Regis, não, o fulano estava lá e viu e escreveu sobre isso. Porque fora isso, vai ter um monte de lenda, cara. Um monte de lenda. Mas A própria rivalidade entre os Stones e os Beatles foi uma lenda que foi criada. E até hoje tem gente que acredita nisso. Mas eu acho que é mais os fãs do que eles mesmos, né? Porque eles mesmos acho que se davam bem pra caramba, né? Não, eles davam bem que eles deram a Wanna Be Your Man pros Stones. E é uma música dos Beatles. Então, mesmo hoje, aconteceu essa troca de farpas recentemente do Paul McCartney. Claro que é cascata, bicho. É uma maneira de dar uma fervidinha no nome dos caras. E o fã, o idiota de sempre, acredita, né? Porque o fã, ele gosta da lenda, às vezes é melhor que a verdade. Lógico. Então ele se apega a Existe isso. uma máxima no jornalismo que diz assim, quando a lenda é melhor que a realidade, publica-se a lenda. Então, por aí você já vê. Eu, sinceramente, essa história de fralda, sinceramente, eu não acredito. Essa história eu vi num podcast que acho que o cara não chegou a terminar, mas ele fazia assim quase praticamente ano a ano, e ele faz em espanhol, inglês e português. Eu não lembro o nome agora, mas Então, um precisa podcast. ver a fonte também, tá entendendo? Mas esse negócio das drogas, que influencia muito o trabalho deles, por exemplo, em Sgt. Pepper, que até a psicodelia da parada toda, a galera fica se perguntando se não fossem as drogas, o que eles teriam feito também, né? Porque, cara, ali tá tudo muito encharcado dessa... Não só ele, né, cara? Não só os Beatles. Exato. Muitos deles, né? Muito. O próprio Dylan, os Stones, todo mundo. Né? E- Porque, como eu falei, cara, como não havia... Você não tinha você não sabia dos males que a droga... E a droga causa mesmo. Você não sabia dos males que a droga causava? Você estava usando aquilo ali com o próprio LSD, por exemplo, bicho. Ninguém tinha a menor ideia de que você
dependendo do tipo de psique de que você tinha, você podia tomar LSD e não voltar mais. Sid Barrett foi assim. Enquanto outros caras, por exemplo, tomaram drogas e continuaram lúcidos. Quer dizer, mais ou menos, né? Tipo Iggy Pop, né? Mais ou menos lúcidos. Sim. Mas, então, quando você não tinha consciência disso... Porque uma coisa é você fazer algo que teoricamente é proibido sem você saber das consequências. Outra coisa é você fazer isso sabendo das consequências e mesmo assim fazer. Que é o que acontece hoje com a relação que as pessoas têm com drogas. Você sabe que faz mal. Mas você vai lá e faz. Ok, problema seu. Mas, por exemplo, Lucy in the Sky with Diamonds, que eles juram de pé junto que não tem nada, nenhuma alusão a LSD. Você acha que os caras ainda estão tentando manter uma... Muita coincidência, bicho. Não é? Desculpa, cara. Eu, por exemplo, essa história deles jurarem de pé junto, que era um desenho que o filho do Lennon fez, não sei o quê. Desculpa, cara, eu não acredito nisso. Mas eu acho engraçado eles bancarem até hoje essa história, né? Porque, mano, todo mundo já... Pô, vocês já são os velhos, caras que ficaram, né? Pois é, mas assim, você bancou essa história lá atrás e pode ser que você não queira... sei lá, você não quer desmentir né? a história. É a mesma coisa que o cara fala, pô, eu comia Sharon Stone quando ela tinha 20 anos. Aí você chega hoje e fala, puta, eu podia falar que não comi. Não, mas é legal. Deixa história, aí, não, já. Deixa a história. É, porque, puta... E fora a letra mesmo, ela é muito psicodélica. E, cara, a sigla dá certinho com uma parada que eles usaram e realmente... Não só mudou a história deles como banda, como muita gente foi influenciada por essa parte psicodélica da banda, né? Sim, mas não só... Mas assim... Não só pelos Beatles, né, cara? Porque toda aquela cena de São Francisco... da segunda metade dos anos 60 em diante, ali foi realmente o berço da licergia. Você tá entendendo? Ali que você tinha o Timothy Leary fazendo as experiências, não sei o que, blá, blá, blá. Ali sim. Aí vieram as bandas tipo The Byrds, que influenciaram também as bandas inglesas e as bandas europeias. Então, assim, era todo mundo... Oh, meu Deus. Desculpa, perdão, gente. E é tosse de velho, né? Aquela tosse com... Tem um timbre mais agudo, né, cara? E quando você é jovem, você tosse meio grave, né? Quando é velho... Então, assim, muita gente foi influenciada, mas não necessariamente os Beatles foram a ponta de lança disso. Claro sim. que numa escala mundial, você sempre vai lembrar disso, mas, pô, você tem a gente fazendo experiências incríveis, ligadas à música com a imersão nas drogas. Agora, esse negócio da letra, e aí a minha fonte dessa vez é o André, porque foi ele que me contou essa história. Ah, meu Deus. Será que não tem uma coisa assim também deles darem uma zoada na galera? Vou fazer só pra sim. causar que o pessoal ache que é LSD. Não tem uma história do I'm the Walrus? Que foi isso? Conta essa história. Essa coisa do Lucy in the Sky, às vezes, pra mim, assim, que eu imaginaria é, pô, chegou um desenho, vamos fazer uma letra disso. Caralho, LSD, vamos pra isso, entendeu? Às vezes a origem realmente não foi, mas depois foi. Tipo, não dá pra... Mas porque os Beatles naquela época perceberam algo que eu falo hoje. Todo fã é um idiota. Exato. Por que aí, não, verdade, então, é verdade. tirar um sarro disso sem o próprio idiota que é fã saber? E aí a I'm the Walrus que eu falei pro Humberto que, tipo, tinha um jornalista, um jornal que tava fazendo... buscando significados das letras dos Beatles. E aí estava emputecendo o John e ele falou, então vamos ver se ele acha significado nessa daqui. Ele fez I'm the Walrus, que é, tipo, sem pé nem cabeça. E com certeza acharam algum significado. Não, claro que acharam. Porque o fã, esse eterno idiota, para ele justificar a idolatria dele, ele faz qualquer coisa. Inclusive acreditar em quem acha... que nem aquela lenda da capa do Abbey Road, você tá entendendo? Que foi uma lenda muito bem montada. Assim, a pessoa que montou a lenda, ela montou muito bem. A história é muito boa. Cara, até hoje, tem gente que escreve pra mim dizendo, Regis, aquela história do Abbey Road, do sósia do Paul, é verdade aquilo? Em 2021 tem gente que me pergunta a respeito disso. A história sei que ele que- tinha morrido, né? Eu sei que essa história é batida, mas eu acho que vale contar, Vale porque nem contar, todo é. mundo sabe com detalhe. A lenda. A lenda do Paul McCartney. Não, você pega a capa do Paul McCartney, diz que na capa do Abbey Road, que é o último álbum dos Beatles realmente a ser gravado, depois lançaram o Let It Be, mas o Let It Be é material anterior. Tem uma lenda muito bem embasada por sinal, que diz que o Paul McCartney tinha morrido num acidente de carro
e que eles encontraram um sósia perfeito. Tão perfeito que Tá aí até hoje. tá aí até hoje. Tá entendendo? É um bom. E que as pistas disso estavam na capa do Abbey Road. O fato do Paul é o único cara que está com terno preto, que era o terno que se usava no enterro. Ele está descalço, coisa que acontecia nos velórios. Cigarro tá na mão direita. Tem o cigarro na mão direita. A placa do sendo que ele é Fusca. canhoto, a placa do Fusca. Entendeu? Então, assim, a história é muito boa. Eu confesso que é uma das lendas mais bem montadas. Mas é óbvio que é uma lenda, né? Mas tem gente que até hoje acredita nisso, cara. Porque a lenda é mais legal do que a história, cara, né? do que o simples fato de que os caras estavam atravessando ali em Abbey Road. Tinha a velhinha lá perguntando lá pra eles, tem as fotos lá. Cara. Mas é legal mesmo essa parte do misticismo, que mesmo que seja mentira, você fala, mano, se fosse real, puta história. Não é? Puta pedaço de história. entretenimento, Andy né? Kaufman, Sim, velho. sim. É. Não, e a argumentação da teoria da conspiração é muito boa, cara. E será que eles, no dia, falaram, vou tirar, vou ficar descalço aqui? Acho que não, cara. Ele Acho tava que foi, natural, não, só saíram do estúdio. Não. Ali foi um... Eu acho que saíram do estúdio sem... Cara, quantas vezes a gente toma determinadas atitudes, por exemplo, com uma intenção, e a pessoa vê aquilo e tem uma intenção completamente diferente. Acontece, cara. Mas é que realmente a lenda foi montada com uma argumentação... Boa, que nem né? que nem o pessoal fala que o homem não foi pra Lua. A argumentação é muito boa. Tem um jogo de sombras, mas, meu, para, né? Os caras conseguem achar sinais até no Iluminados. É impressionante. Tem uma teoria que eu falei com o Maia, da 89, e ele meio que falou que é possível. Que existe uma rivalidade ali, mesmo que velada muitas vezes, entre o John e o Paul. E um comediante ouviu uma vez ele falar que um dos motivos pelo qual ele acha que o John quis sair foi a parada dele estar perdendo uma batalha do single, lado A, lado B. Que os últimos vinis, o Paul tava sempre no lado A e a música dele tava no lado B. Na verdade, era muito mais sério que isso. O John Lennon saiu, cara, porque ele sacou que o Paul tinha tomado conta da banda. De uma maneira quase ditatorial. Ele sacou, cara. Falou, não vai ter espaço. E o Lennon, já fragilizado por aquela relação, como é que eu vou dizer, quase edipiana? Não, edipiana, isso. Com a Yoko. Ele tinha a Yoko como a substituta da mãe dele, emocional. E, obviamente, quando você já está nesse nível de piração, bicho, para você encontrar outras pirações, E ele sacou, cara, que o Paul realmente... E o Paul realmente tinha essa atitude, nos últimos tempos dos Beatles, ditatorial mesmo, o que emputeceu não só o John Lennon, mas também o George Harrison, que estava puto da vida, o Ringo Starr também... Então, teve uma hora que o Ringo Starr virou meio garoto de recado do Paul McCartney. Então, assim, eu não duvido, não. Mas eu acho que não é... Esse aspecto que o Maia levantou, na verdade, é só mais um dos pontos ditatoriais do Paul, cara. Mas ditatoriais você diz em relação a quê? Ele estava realmente acertando Assumindo, tanto? não, ele estava acertando tanto que ele naturalmente se sentiu dono das rédeas. Na parte artística, e aí transbordou para outras questões, talvez mais de logística. Mas né? não tem como não transbordar. Porque quando você percebe que você está assumindo o controle de um negócio que antigamente não era tão... que era mais democrático, quando você assume a parada, é a mesma coisa quando o cara dá um golpe de Estado, ele toma o poder. Quando ele toma o poder, a primeira coisa que ele fala, não, vamos fazer eleições, cara. Ele tomou o poder no dia seguinte e já cancelou o negócio. Então o poder corrompe, cara. O poder sobe a cabeça. Sim. E uma coisa que é interessante dessa parada é que eles começaram a trocar farpas, né? Muito, assim. Tanto é que parece, assim, pelo menos se desenha um contraste muito forte ali em determinado momento, que o Paul é um cara do showbiz, que faz a música do entretenimento, e o John faz uma música que tem a intenção de ter um impacto mais social, cultural. E o John, ele chega a tirar sarro do Paul McCartney, falando que ele fazia música pra vovozinha, né? Sim, mas isso é verdade. A própria obra experimental
do John Lennon com a Yoko, que rendeu aqueles discos horrorosos, você dá risada, Eu dou risada porque é verdade. Então, bom. É porque você não ouviu isso na época. A gente ouviu os discos na época. Não, a gente teve que pagar, né, pra Não, escutar. e era um choque muito maior do que é hoje. Então, assim, só por conta dessa produção dele, dá pra perceber que a cabeça dele estava em outra. Não tenha dúvida disso, cara. Mas eu fico confuso se... Porque eu acho que a produção do Paul ela é bem diversificada também. Nesses momentos que eles deram as viradas, ele virou junto. Então, mas também. isso você analisando sobre o aspecto comercial hoje. Porque você sabe que o Paul McCartney foi o cara, comercialmente falando, mais bem sucedido dos Beatles. Pós-Beatles. E quando eu falo comercialmente, bem sucedido comercialmente, eu nem me refiro ao começo. Porque o começo da carreira só do Paul McCartney não tinha grana nenhuma. Estava tudo preso pelos contratos da Apple. Tem um livro chamado Man on a Run, que é a história, é a biografia do Paul McCartney pós-Beatles. Cara, é um livro sensacional. Porque ele conta exatamente o fato do Paul, por exemplo, estar morando no interior da Inglaterra, numa fazenda, sem ter dinheiro para comprar pão. Tinha que pedir emprestado pro pai da Linda. Por quê? Porque o dinheiro do Paul McCartney estava parado nos contratos com a Apple, que sempre foi deficitária. Aliás, um dos motivos dos Beatles ter acabado é exatamente o fracasso da Apple como um empreendimento. Então, hoje a gente analisa a carreira do Paul, sob o ponto de vista de sucesso comercial, olhando para trás. Mas, na época não dava para você saber isso. Até porque o primeiro disco do Paul McCartney, por exemplo, que eu gosto bastante, é um disco extremamente rudimentar. Então, assim, a gente analisa, é preciso você analisar como é que rolava aquilo no contexto daquela época. Porque eu fico pensando se não existia se a birra não potencializava certas coisas. Porque, vamos Sempre colocar... potencializa. Então, mas, por exemplo, eu acho que o John Lennon, aí vou colocar aqui hoje eu tô jogando, tá? Não sei nada, tô só viajando aqui. O John Lennon, em algum momento ali, todos eles foram para a Índia, todos eles pregavam a paz, contra a guerra, todos eles estavam nessa vibe. Mas o John Lennon, ele foi um pouco demais. Sabe, tipo, o Thiago York dançando agora? Sabe, esse negócio de vão me rasgar e... Que, tipo, mano, tá, eu entendi o que você tá querendo dizer, mas tá passando um pouco do ponto do que todo mundo tá fazendo aqui, no sentido de que eu não sei, Eu não digo que ele mergulhou mais do que os outros, não, cara. Eu acho que ele saiu dessa experiência com um preceito, mas um preceito mais cínico do que em relação, por exemplo... Porque o único cara que acreditava mesmo nessa parada era o George Harrison. Ele, sim, mergulhou. O Ringo foi pela diversão, o McCartney, mais ou menos. Dessa experiência na oriental, vamos dizer assim, o George saiu realmente convicto daquilo, e o Lennon saiu, cara, mas ele manteve o cinismo que ele sempre teve. Então, essa coisa do discurso pacifista, tanto que você vê que o discurso pacifista do John Lennon veio depois que os Beatles acabaram. Outra influência oriental, né? As pessoas têm... Sabe o que eu acho, cara? A gente precisa parar de dar a importância para Yoko que ela não teve. Todo mundo fala, os Beatles acabaram por causa da Yoko, não sei o que. Não, nada disso. A Yoko era levada para lá pela mão pelo John Lennon, que o John Lennon falou, cara, se a Yoko não tiver, eu não vou. Por isso que os Beatles toleraram, os outros caras toleraram. Porque o cara estava numa trip de infantilização tão grande que ele não conseguia ficar num ambiente sem Yoko. Agora, Yoko dava palpite em coisa... Você acha que o Paul McCartney ia deixar isso? Paul McCartney, inclusive o Paul McCartney, centralizador como ele sempre foi, imagina. Então, as pessoas precisam parar de pensar o seguinte, Yoko acabou com os Beatles. Não, cara, o que acabou com os Beatles foi a loucura do John Lennon, dentre outras coisas, de ter uma dependência emocional maluca em relação a Yoko. Mas, assim, é um papel que não tem que ser superestimado.
É lógico, né? O trabalho é dele. Se ele, por acaso, ouviu alguma coisa e tomou alguma conclusão, é culpa dele, né? A banda é dele, não tem nada a ver Não, com e o isso. tamanho da parada, o tamanho que tava, pra acabar, não ia ser um fato, né? Iam ser diversos fatores que iam acabar colidindo. Porque. Você imagina, você tá numa banda, tá tudo bem. A sua mina tá atrapalhando o resto da banda e vai terminar esse negócio gigantesco com a sua mina. Né? Não, isso já é... Tá aí a isso- Bia Dória não, pra isso já- provar. não, mas isso já é um absurdo uma banda pequena. Você imagina os Beatles, a dimensão que isso toma. É, então. E quanta gente tem interesse em manter a banda junta, né? Então são muitas forças vetoriando pra É. banda se destruir. Por isso que aquela coisa do Let It Be, de funcionar como uma trilha sonora para um documentário, porque a banda iria voltar a fazer turnê. Só que deu errado. E óbvio que deu errado. Tinha tudo para dar errado. Não tem como você colocar na estrada uma banda que já está fraturada. E é curioso porque esse documentário, o Get Back, pelo que eu vi, ele vai, de uma certa forma, mudar um pouco o conceito que a gente tinha de fricção dentro da banda. Né? Porque o negócio começou a azedar mesmo foi quando começaram a... Eles tiveram que largar o projeto do Let It Be, porque as mixagens foram todas negadas, não, foram recusadas. O negócio começou a azedar no começo do Abbey Road. E aí, porque os caras não iam conseguir sair para fazer turnê, cara. Não tinha condição. Mas eu acho que os caras também, apesar de eu não achar que nem você falou, não é o único fator, eu acho que eles não gostavam da Yoko mesmo, porque eu vi uma história... Ah, óbvio, né, cara? É uma pessoa intrusa. É um empecilho ali. Não, é um intruso. Cara, vocês já tiveram banda? Não. É, Então. mais ou menos. Uma das coisas que... Uma das primeiras atitudes que se toma quando você monta uma banda e quando a banda assume uma postura mais profissional, assume um degrau mais profissional, primeira atitude que se fala, não se traz namorada e mulher em turnê. Não se traz namorada e mulher em ensaio. Não se traz namorada e mulher em estúdio. Não se traz namorada e mulher em gravação de disco. Não se faz... É a primeira coisa. Porque a primeira coisa a dar merda é a presença de mulher no ambiente. Não estou querendo ser misógino, nada disso. Né? Antes que venha... né? Não, mas assim, quando a banda é feminina, é a mesma coisa. Não se coloca, né? Imagina se as Runaways... traz mulher. Não. Imagina se as Runaways iam levar os caras que elas estavam verdade. pegando. Não tem isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando menos intrusos tiverem na parada, melhor. Como é que você ia conseguir fazer isso com o Lennon, com aquela dependência absurda? Não, mas é só pra falar, a história que eu ouvi é que você falou de Get Back, eu lembrei disso, que o Paul começou a cantar Get Back olhando pra Yoko fixamente num show, tipo, volta pra onde é que você veio, volta pra lá. Que show? Eu não sei. Gravação. Foi numa gravação? Foi numa gravação. Porque Ah, no show, foi. no Não show, tinha. né? Perdão, Não perdão. tinha mais, Burro. Foi um detalhe técnico que eu... Não, mas eu acho que também é aquilo, né? É mais uma desculpa que eles tentavam achar pra justificar a merda que já tava com eles há muitos anos e tava fedendo cada vez mais, sabe? Mas o que as pessoas minimizam é o fracasso da Apple. Ah, isso é importante O fracasso da Apple como empreendimento foi determinante, cara. Porque o que acontece? Quando você tem uma relação, você está num casamento, um renamoro, qualquer coisa. Cara, deu problema de dinheiro? Fudeu, cara. Fudeu. E ali, esse problema da Apple acabou com a relação entre os quatro. Os caras eram 4 sócios de uma empresa que não só deu muito errado, como deu muito prejuízo. E as pessoas precisam entender, cara, mais uma vez a gente fala isso. Cara, ter uma banda é uma empresa. Ter um problema de dinheiro. Outra coisa, os Beatles iam sair em turnê. Eles não chegaram a um acordo no contrato. Porque quando você sai em turnê, cara, você tem que fazer um contrato entre si para saber como é que as coisas vão funcionar na turnê. Mas a... Vai lá. Não, eu saber o que rolou exatamente. Da Apple, né? Isso que eu Porque falo. eles criaram a Apple porque eles estavam... É o que eu sei, daí você me corrige se eu estiver errado. Que eles criaram a Apple porque tinha dado tudo errado com o Brian Epstein lá, uns acordos que ele fechou
errados e eles estavam ganhando muito pouco. E aí rolou a saída do Brian Epstein, começaram os primeiros atritos entre eles. Não saiu? Não, ele morreu. Não, mas ele saiu antes Ele de saiu ter a desse overdose. mundo. Ele saiu desse mundo. Não, mas foi antes, né? Não, ele era empresário dos É? Beatles quando ele morreu. Ele ainda era? Era. E eu sei que ali começou as primeiras brigas e aí eles criaram a Apple para resolver esse problema, não foi isso? Eles criaram a Apple, na verdade, como uma válvula de escape contábil e criativa para os problemas que estavam acontecendo. Eles achavam que eles contratando determinados artistas, por exemplo, que iam vender muitos discos, e isso de uma certa forma iria para o bolso deles. Né? A empresa é nossa. E eles tiveram um casting muito legal. Eles contrataram a Mary... Não é Mary Austin, é Mary Hope. Mary Hope... Não, meu Deus do céu, peraí. Mary Hopkins. Mary Hopkins. Eu não pesquisei. Tá só. Mary Hopkins. Lembrei que ele não gosta, mas eu lembrei que é... Badfinger, umas bandas legais. Mas evidentemente que você está ali e outra, cara, você está sob o sistema o sistema britânico de imposto de renda, que é um negócio tão diabolicamente tirânico que as bandas passaram a morar fora da Inglaterra, para gravar fora para escapar do imposto de renda britânico. Então tem uma série de complicações jurídico-burocráticas que fizeram a Apple, não só ela deu um prejuízo imenso, ela deu um prejuízo absurdo a cada um dos 4. E no meio do caminho disso rolou os direitos autorais ficarem meio que no ar. E aí teve a compra não, cara, tem uma coisa que as pessoas entenderam: é o seguinte. Primeiro, você tem direito autoral de compositor. A grande maioria das canções dos Beatles não foram compostas com o Lennon e com o Paul McCartney em parceria. Ou era um ou era outro. No começo, eles ainda compunham juntos. Mas depois, cara, era cada um. Só que eles tinham o acordo firmado em contrato. Não era acordo Palavrão. Firmado em contrato. Porque isso que deixava o George Harrison puto. Porque o George Harrison ele contribuía muito para as canções e o crédito não ia para ele, não, cara. É outra coisa. Esse foi um dos motivos pelos quais ele abandonou os Beatles temporariamente. Então, então na hora que você põe dinheiro, bicho... Mas não tem uma coisa do... Eu acho que essa foi uma das coisas que o Epstein talvez tenha errado pra caramba, que rolou uma parada de... Quando eles foram assinar a parada de royalties, era assim, uma porcentagem bizarra, assim. Mas sempre era. Sempre foi. Mas era tipo... O royalty em cima de discos vendidos, ele é ridículo. Ridículo. Assim, é um negócio... Cada caso, evidentemente, é um caso. Mas pra você ter uma ideia... um dos melhores acordos de royalties em cima de venda de discos foi o Prince que conseguiu. E ele conseguiu 8%. Ele ganhava 8% do valor de cada disco comprovadamente vendido dele. 8% é o melhor acordo que um artista já conseguiu fazer. Então, daí você tem uma ideia de como eram as coisas nos anos 60. Porque... A cagada nem foi tão grande assim, né? Eu sei que... Mas lá na frente os caras se fuderam também, porque o nosso amigo Michael Jackson, Exato. esse ponto que é importante, comprou esses direitos, né? Mas por quê? Porque os direitos não pertenciam aos caras. Ele comprou os direitos dos fonogramas da EMI. Por isso que o Paul McCartney rompeu com ele. Porque o que o Michael Jackson comprou foi o direito dos fonogramas. O direito dos fonogramas não fica com os compositores, fica com a gravadora. Isso sempre foi assim. Entendi. Então, todo mundo pergunta às vezes, por que não sei o quê, o Michael Jackson comprou? Cara, o Michael Jackson não comprou os direitos de cada um. Foi lá e, aqui, vou comprar. Não, cara, ele foi direto na EMI. A EMI já estava quebrando, embora isso veio acontecer somente
algumas décadas depois, mas assim, cara, um império como a EMI começa... Não quebra de um dia para a noite. Eles já estavam mal de dinheiro. Claro que essa informação não era Pública. Disseminada publicamente, porque isso senão faria cair as ações na bolsa, aquela coisa toda. Cara, existe uma série de trâmites por trás da história de gravadoras e bandas, não sei o que, blá, 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 que o fã idiota, ele acha que... Sabe? Não, cara, mas é assim. E a questão que fica é por que nenhum deles foi lá e comprou antes, né? Não sei se eles Cara, você tentaram. não tem dinheiro pra isso. É muito Cara, dinheiro, é né? muito dinheiro, cara. E só um cara como o Michael Jackson poderia comprar os direitos dos fonogramas dos Beatles e pode ter certeza que ele não pagou à vista, não. Só que o Michael o império do Michael Jackson, o que o Michael Jackson recebia de grana, porque ele também fez um acordo muito bom com a Epic, e isso também, de uma certa forma, facilitou toda a transação. Então, cara, quando você não compra a composição, você compra o fonograma. Só para explicar, o que é o fonograma? Fonograma é a música que você ouve. Certo. Áudio, né? Tudo A gravação, né? É o fonograma. Essa é a canção. Uhum. E aí esse é um direito. E aí você tem um outro direito, que é o direito de composição, que é letra e música. Uhum. Isso é um outro contrato. Sim. Então você tem um contrato de compositor, você tem um contrato de fonograma. Por isso que quando uma banda grava um álbum, esse álbum não é do compositor. Esse álbum é da gravadora. Egberto Gismonti, num determinado momento da carreira dele, cara, ele foi lá e comprou da ECM, que é aquela gravadora de jazz europeia espetacular, ele foi e comprou os discos dele mesmo, da gravadora. Falei, não, cara, esses álbuns eu quero para mim, são meus. Então ele foi lá que ele fez, foi lá na gravadora que gravou o disco, e eu sei que é um absurdo na cabeça do fã imbecil, mas o cara gastou uma grana para comprar os discos que Ele fez. ele fez. E é foda, né? Porque naquele momento que o Michael Jackson comprou as gravações, eles não tinham mais os Beatles para poder regravar. Fala, porque não, é só a gente ir pro estúdio novo e regravar. Não, essa possibilidade não existe. É aquilo que ficou É eternizado. aquilo que ficou. Já era. Uma coisa que a galera falava também era que os outros Beatles, também é uma lenda, não sei se procede, eles tinham um pouco de raiva do Paul McCartney porque ele queria passar muita imagem de bom moço. Então tudo ele dava uma desculpinha, falava, não, nós não usamos drogas. Isso é papo de bebedor de cerveja quente em copo de plástico. Chega até Porta da faculdade. Você até tinha... Poderia até haver uma bronca entre eles, mas não por esse motivo. Imagem chega- de bom moço. Não, essa é bobagem. Chega até o Paul McCartney, é um dos primeiros que fala, dos Beatles, que fala que usa drogas publicamente para um jornal. assim. E aí eles que ficaram bravos nessa época. Mas o que falam, né? O que falam que os caras lá da faculdade, lá da porta da faculdade, segundo o Regis diz, é que eles falaram assim, o Paul McCartney falou, não, nós não podemos falar isso. Aí ele falou, beleza, então, nós não vamos falar porque você tá querendo. Aí o Paul McCartney foi lá e deu uma entrevista falando, não, a gente Que foi usa, do mesmo tá jeito que ele acabou a banda, né? Ah, é Que o John verdade. pediu pra é sair e ele verdade. falou, não, cala a boca aí, vamos lançar, acho que era um álbum, sei lá, Let It Be. coisa. E aí, cala a boca aí, ninguém fala nada. Aí ele foi lá e falou, não, eu tô pensando em sair dos Beatles, tipo, eu que terminei, tá ligado? É real ou não? Então, mas por quê? Mas porque eles precisavam lançar mais um disco. Eles tinham que lançar mais um disco como o Beatles, porque senão a multa por você não cumprir o teu contrato... Cara, você imagina a multa dos Beatles. Você vê que hoje em dia... Mas imagina, vamos supor, vou dar um exemplo. Hoje o Ed Sheeran. O Ed Sheeran, hoje, vamos trazer para o Ed Sheeran assina um contrato para gravar 4 discos. Ele entrega só 3 e o outro ele fala, não vou entregar porque eu vou entrar em litígio com a minha gravadora. Puxa, o Ed Sheeran vai tomar um nabo no traseiro espetacular em termos de processo. Então, já existem casos, por exemplo, de gente que entregou o disco de qualquer jeito. Tipo, ó, o disco está aqui. Neil Young fez isso. Tá devendo 2 discos para a gravadora. Entregou 2 discos de barulho, não sei o que, tá aqui. A gravadora falou assim, não, a gente recusa isso. Eu falei, problema de vocês. Eu entreguei o que eu estava devendo. Por isso que agora tem uma cláusula agora nos contratos que isso tinha, né, quando existiam gravadoras, que a gravadora podia dar o veto ao disco e... Porque quando antigamente a gravadora dava o veto ao disco,
A gravadora não quer esse disco. Aí ia pro tribunal. Aí o tribunal fala assim, olha, eu entreguei o disco do contrato. Eles não aceitaram. Aí o juiz pegava e falava, beleza, ok, agora já não é mais assim. Mas o Neil Young fez isso. O Lou Reed fez isso. Sim. Tô devendo um disco? Aí, tá bom. Aí, ó. Fazia um vinil com a Yoko, entregava. E sabe que a Yoko tem discos que não são ruins, não. Que tem discos em que ela, em vez dela grunhir, ela canta. E nos discos não são ruins, não. Ah, é? Mas Porque sem o óbvio John que é. Lennon. Hã? Sozinho. Sozinha, sem o John Lennon. Mas o John Lennon estava vivo ainda. Ela gravou esse. Tem um disco dela de 73, que tá o rosto dela na capa em close, meio de lado. Esse disco é legal, cara. Você acha que é 73? Acho. E juntos. Não foi na fase que eles estavam separados e tal. Não sei se ela gravou esse disco na fase que ela tinha se separado. Senão a gente Não vou- pode não vou chegar lembrar, à não vou conclusão lembrar. que o problema era o John Ah, Lennon, você que né? está assistindo aí, você vai e procura, caceta. Pesquisa aí, pô. Pesquisa você, larga a mão de ser preguiçoso quem está assistindo. Tudo que a gente falou aqui tem alguém nos comentários Sim. dizendo, não era isso. não, Então, outra coisa." pois é, se você acha que a história não é essa, então vai lá e pesquisa, não enche o saco da gente. A gente está conversando aqui. Pô. né? Outra coisa, George Martin falou também que um dos grandes arrependimentos dele era não ter dado valor pro George Harrison quando ele estava começando ali a mostrar suas primeiras E coisas. isso é verdade. Isso é verdade, George Martin. Inclusive, eu fiz uma vez uma entrevista, na época que eu era editor da Cover Guitar, eu fiz uma entrevista com o George Martin. Quer dizer, a entrevista é a seguinte: eu conversava com o filho dele, eu falava a pergunta, o filho transmitia para ele, ele pegava o telefone e respondia. Porque o George Martin já estava surdo. Então, Mas, cara, você está falando com o George Martin. Né? Porra. E, assim, e até onde eu sei, ele se arrepende mesmo. Porque ele sempre achou que o George tinha uma habilidade como compositor que era meio sufocada pelos caras. Tanto que várias composições do George Harrison, por exemplo, foram recusadas pelos Beatles e ele acabou usando depois nos discos solo dele. Então, essa história é verdadeira. Assim como é verdadeiro o fato de que a discografia do Ringo Starr, cara, é criminosamente subestimada. Os discos são muito bons, cara. Muito bons. Agora, é óbvio, né? Que todo mundo mete o pau nos discos do Ringo Starr sem nunca ter ouvido. Porque vinha aquela história, né? O Ringo Starr, cara de sorte. Aí os discos que ele lançou, você ouviu? Não, mas é ruim. Mas você ouviu? Não. E os discos são muito bons, cara. Inclusive no episódio Good Night to Vienna. anterior... Cara, outro dia, eu acho que eu estava aqui Meu, me veio à mente agora isso aqui. Foi no outro bate-papo, que já foi no ar, né? Exato. Que eu não lembrava o nome. O disco. O nome do disco do Ringo Starr, que tem o robô, ele de coisa. Cara, me veio à mente agora aqui. Eu falei assim, porra, tem discos legais, tipo Good Night Vienna. Putz, é aquele disco do Good. Exatamente. O pessoal quiser ver, o Regis desmistificou aqui, porque o Deco não foi capaz de defender o Ringo Starr. Não foi capaz. Regis Vocês não quiseram me escutar e o cara tem que fazer a mesma coisa que eu o Ringo fiz. sim é um bom baterista. É que o Deco é o nosso Ringo Starr. O seu John, sei lá. Prefiro Agora, o seu Paul. então você fica com o Paul, o seu John. Então tiro É que aí, eu tô eu acho que é complicado. É que eu namoro. Então você vai ter que ficar com... Inclusive, não Meu traga Deus, mais, viu? Meu Deus, meu Deus, Tá no armário. meu Deus do céu, onde eu vim parar? Agora, tem uma história que eu não sei Pegar se mais é... água, viu? Eu pego aqui pra Pega você. lá. Você sabe a história que é? Do George Harrison plagiando, ou não? George Harrison plagiando. Eu não sei a história, mas vocês me contaram esse dia. Eu que conto não que gravou o na minha cabeça. Vai lá, My Dequinho, Street ó. Lord tem uma... Eu acho que o George... Não sei se ele perdeu... Eu acho que ele perdeu, inclusive, na justiça, que My Street Lord é um plágio de outra música de anos antes e tal. E, enfim, é mais ou menos esse o gancho. Cara, essa coisa do plágio, eu vejo da seguinte forma. Existe o plágio não intencional, porque, cara, não adianta, bicho. São 7 notas musicais. Uma hora você vai esbarrar. E a outra é o plágio intencional, que nem o Jimmy Page. O Jimmy Page era plágio intencional. Ponto. Não tinha esse plágio. Ele vai negar até a morte. Mas, assim, Starry to Heaven era plágio do Taurus, da música do Spirit. O Whole Lotta Love era plágio, tanto que depois
a família do Willie Dixon entrou num processo, ele teve que colocar na sua... Então, assim, existe o plágio inconsciente e existe o plágio consciente. O plágio consciente é aquele que você pega alguma coisa que você acha que você nunca vai ser pego. Agora, onde na cabeça do Jimmy Page ele achou que ele não ia ser pego plagiando o Willie Dixon? Você está com a cabeça muito voltada no Aleister Crowley para você não sacar isso. E existe o plágio não intencional. Quer dizer, o plágio do Rod Stewart em cima do Jorge Ben, o Rod Stewart botou a culpa onde? No Carmine Apes, no batera. Mas não, cara, era um plágio, foi intencional mesmo. Agora, tem outros que não. Então, assim, não dá para saber se My Sweet Lord foi um plágio intencional ou não. Foi plágio, foi condenado, teve que pagar. Ponto. Fim de papo. Só um parênteses antes de a gente tentar contextualizar o que é plágio e o que não é, porque, só um parênteses, né? Você acha que aquela música da Adele, que ficou igual a do Martinho da Vila, você acha que é plágio claro? Porque é muito parecido, né? Para mim é plágio, claro. Se foi intencional ou não, aí quem vai discutir é a justiça. Porque o que cabe à justiça é decidir se o plágio ele é intencional ou não. Porque se ele for intencional, a multa, o pagamento é maior. Se ele é não intencional, ele é menor. Então, aí vai decidir, vai chamar um técnico em áudio, que ele vai discutir quantos compassos são parecidos, se eles estão... Antigamente você usava uma regra que hoje não se usa mais, que é aquela coisa do seguinte, você tem... Perdão. Você tem 8 compassos na sequência similares, é plágio. Ponto. Acabou. Tá. 8 compassos. Só que, juridicamente falando, os advogados conseguiram reverter essa tendência, porque eles falam que não sei o quê, que tem os notas... Sabe o que é advogado quando quer enrolar, bicho? Ele te enrola fácil. Então, essa regra, ela acabou caindo em desuso juridicamente. Agora, que antigamente era o lance seguinte, você tem 8 compassos. É igual? Plágio. Sim. Porque, por exemplo... Quando eu falo igual, é melodia e harmonia, não ritmo. Tá? Ritmo... Se for assim, os bluesmen vão se processar uns aos outros. Sim. Porque, por exemplo, nosso menino Tarantino aqui gosta de fazer referências em suas obras. Você até falou de Oasis, né? Vamos pegar uma música, vai, Don't Look Back in Anger, que ele começa com Imagine claramente, assim. Isso dá um verniz à música, dá um toque a mais e também contribui para o que ele quer passar com a música. Mas ele tá fazendo uma referência clara ali, ele não tá em nenhum momento negando. Mas e tudo mais. O Tarantino é o primeiro a falar isso. Sim, fala, exatamente. É roubo mesmo. Cada filme meu tem cena de outros filmes. Então ele já declara, fala, não, é mesmo, é isso mesmo. Porque eu acho super saudável. Eu acho que, na verdade, a gente pode esconder ou não como linguagem. Faz parte da linguagem isso, tá ligado? E eu não sei qual é a pegada do artista que você não dizer... Porque, por exemplo, se a Adele tivesse dito, eu acho que até os caras iam falar, porra, que honra, você tá usando Mas a Adele as pessoas precisam entender o seguinte, não necessariamente a Adele percebeu isso. Porque essas artistas, por exemplo, elas trabalham com equipes de compositores, time de compositores. E alguém apareceu com essa música para ela. Ela fala, que canção linda, não sei o que, babá. E aí, 2 anos depois, descobre que é o Martinho da Vila. Até porque, imagino que apesar desses cantores ouvirem tudo quanto é tipo de música, né? Cara, o Martinho da Vila é gigante aqui no Brasil, mas para chegar no ouvido da Adele é um percurso aí, né? Isso nunca chega no ouvido dela. Chega no ouvido de quem botou aquela música, criou a demo e mostrou para ela. E já dizendo aí pro cara que tá aí agressivo nos comentários, a gente sabe que não é o Martinho da Vila que compôs, que ele é só intérprete. Tá? A gente só tá usando aqui só pra... É uma conversa, não é? Sim. Vai lá. Tem uma outra coisa que eu acho importante falar sobre a morte do John e como foram criticados os outros 3 que sobreviveram aí, né? Porque rolou uma parada aqui no velório do John, falaram que os 3, mas principalmente o Paul, né? Tava apático e sem resposta à morte do John, que imagino eu,
porra, seu amigo morre de um dia pro outro num assassinato na frente do apartamento. Então, mas não pode ter esse sommelier de reação. É. Sabe? Porque agora tem. Você repara, tem sommelier de reação em velório, tem sommelier de tudo agora. E na época também era a mesma coisa. Sim. Eu não tenho sombra de dúvidas que os três pensaram, cara, depois do John Lennon eu sou o próximo. Não É. tenho dúvida que os três Com pensaram. medo, né? Porra. E rolou, né? Porque o George Harrison... Exatamente. O Ringo Starr também, se não me engano, teve a casa invadida. Meu, tem louco pra tudo. Então, mas o que eu não posso aceitar agora é sommelier de reação de velório, cara. Isso, cada pessoa demonstra uma reação de uma forma. Uns ficam em choque tão grande que negam, outros não conseguem chorar, outros derramam choro convulso. E cada pessoa reage de uma maneira diferente, cara. Não pode ter esse negócio de... Engraçado que o próprio fato de haver, né, um sommelier de velório, de haver um questionamento sobre Aqui como mesmo, você por se exemplo, sente. nos comentários aqui dessa nossa conversa, eu não tenho dúvida nenhuma que tem mais ou menos uns 30, 40 sommeliers de qualquer coisa. Sim, com certeza. Os caras ficam analisando, veja bem aí, sabe? Mas e eu acho que isso contribui para o contexto, porque, por exemplo, você pega o Paul McCartney logo após saber da notícia de que seu melhor amigo da vida, né? Talvez não estivesse numa relação boa naquele momento, mas da vida morreu. Você pega e bota o microfone na cara e fala, ó, chora aí, velho, o que você tá sentindo? É lógico que o cara vai ficar apático e com raiva e um mix de sensação, tá ligado? E Então, muito Quantos Mamonas Assassinas morreram? Ah, pode crer. Eu sei de gente que foi enviada para entrevistar os pais dos integrantes com a seguinte ordem: faça os pais chorarem. Isso dá bem a real dimensão de como funciona essa fiscalização de emoções, cara. Alheia. Um negócio, meu... Sabe o que é engraçado, né? Que a gente acha que o negócio do clickbait, de explorar de alguma maneira a dor alheia, é um negócio tirar de contexto, né? É um negócio novo, mas não é, né? Claro que nem o fato do somos mais populares que Jesus, que deu uma puta treta. Muito bom, né? Porque os caras ficaram putos com ele. Quem foi brigar com ele foi a Ku Klux Klan. Fala, porra, eu prefiro muito estar do lado do John Lennon, que falou uma merda, que nem falou, que tava fora de contexto, né? Vamos explicar essa situação? Todo mundo sabe, mas acho bom. Se todo mundo sabe, não precisa explicar. Todo mundo sabe essa história? Você sabe, e outra coisa, se você está assistindo aqui, você não sabe do que se trata, vai lá, www.google.com, põe lá, John Lennon, Jesus Cristo. Aí você vai entender a história. Não enche o saco. Mas ele não falou isso exatamente. Eu acredito que falou sim. Não, ele falou exatamente, mas tirado de um puta contexto. Sim, Tipo, exatamente. O contexto é, eles estão viajando pra Filipinas, que é um país onde o catolicismo não é tão forte, aí caralho, estão mais populares que Jesus, porque a gente tá indo num país onde Jesus não tá. Mas Pelo contrário. O Filipinas é o maior país católico. Então foi outro país. E provavelmente... Filipinas teve outro problema, esquece. Confundi, É outro problema. Você também tá outra doidão história. também. Buddy Holly tá doidão aí, né? Hoje, É. esse aqui o pessoal acha que é cantando. A gente tem vários convidados e a gente tá fazendo um clipping de momentos que o convidado dá uma humilhada no Deco. Que são vários já. E aí, esse momento a gente mas não é humilhado. Não, assim, foi de boa. Não é Teve humilhado. vários Olha, vamos dizer que eu estou contradizendo. Exato. Com agressividade. Com razão. E com desprezo. Com razão e com desprezo. Mas e os Beatles, hein? Mas é isso. Ele estava em países onde o catolicismo não era tão forte. E aí ele falou, estamos mais populares que Jesus. Aí na thumb botaram sou mais John popular que Lennon Jesus. humilha Jesus Cristo. Mas é isso, né? Você retira do contexto o que lhe é conveniente. Isso desde a década de 40. Mas isso desde o- prejudicou, né? Tipo, assim, teve uma reação da galera ali de queima de disco, não sei o quê, que, porra, é bizarro, mas... Então, mas rolou, tem né? um detalhe, né, bicho? Pra você queimar aqueles discos, você precisou ter comprado, né? E às vezes você se arrepende e tem que comprar de novo, né? Vendeu 2 vezes. Se eles recebessem os royalties, eles iam estar feitos. Não, eu vou dar um exemplo clássico. Os retardados que lá vão no meu canal no YouTube, todo vídeo tem uma horda de débeis mentais me xingando, não sei o quê, blá, blá, blá. Vamos impugnar esse canal, vamos, não sei o quê, meu amigo.
Continua, porque isso aí, em termos de como é que eu vou dizer? Engajamento, maravilhoso. Pode continuar. Essa foi a maior polêmica da história dos Beatles, assim? Ou será que teve outra, Dex? Você falou das Filipinas, aí eu nem sabia o que é. Puta, cara, isso é... Não, das Filipinas foi aquela merda que deu lá, que eles deram o cano no ditador, o Ferdinando Marcos, e na mulher dele, né, bicho? E os caras escaparam por pouco de ser presos e saíram de lá, eles saíram de lá apanhando da polícia. Mas deram um cano como? Ia ter um show? Ia ter um Marcaram. jantar, não é? O lance é o seguinte: marcaram uma cerimônia oficial para os Beatles serem recebidos pela Imelda Marcos, que era a mulher do Ferdinando Marcos, que era o ditador do coisa. E não sei o que aconteceu, ou os caras não quiseram ir, ou esqueceram de falar. Eles não apareceram lá, bicho. A mulher ficou louca, bicho. Se eu não me engano, não teve os shows, né? Se eu não me engano, não rolaram acho que não teve. Eles saíram de lá, bicho, os Beatles, açoitados. Assim, fizeram um corredor polonês entre o saguão do aeroporto e o avião, e os caras apanharam, bicho. E eles apanham lá de umas varas. Por isso que eles falaram, cara, a gente nunca mais vai fazer show em lugar nenhum. Essa experiência terrível foi marcante para os Beatles terem decidido. Eles já não queriam fazer, né? Mas aí falaram, agora chega, né, cara? Eu acho que até na mesma turnê eles foram pro Japão, eles foram tocar no Budokan, que é um templo religioso lá. Sim. E aí, tipo, meio que o pessoal ficou, pô, mas é um templo religioso e tal. Não foi que nem a Filipina, mas também teve protestos assim na frente. O Budokan, na verdade, era um grande complexo como se fosse um ginásio imenso. Né? Mas ele era usado até então para cultos budistas e a coisa toda. E cultos budistas? Não, é o Japão. Enfim, olha, os eventos religiosos lá. E depois dos Beatles, o Budokan passou um local onde toda banda grande se apresenta, até hoje. Quer dizer, até pré-pandemia, banda... o Coldplay vai tocar no Japão. Aonde? Budokan. Não tem jeito. Que legal pra caralho, né? Um puta visual, O maneiro. Budokan, na verdade, é o equivalente ao Madison Square Garden, em termos de local mítico para as bandas se apresentarem. Entrou assim de show, acho que só... Lembrei desse só. Não, e é essa coisa, né? Tipo, eles falaram que pararam de fazer show porque não estavam se ouvindo, não tem uma história assim? Então, tem uma piada sensacional, né? Que também não se sabe se é verdadeira, que os Beatles fizeram um show, não sei se foi aquele show especificamente do Shea Stadium. A piada é muito boa, que se ela fosse verdade seria maravilhosa. Diz que acabou o show e os Beatles normalmente eles saíam desses shows gigantescos dos Estados Unidos em caminhões, tipo caminhão de frigorífico, sabe? Tipo, todo fechado. E aí diz que teve um show que eles fizeram, não sei aonde, nos Estados Unidos, que voltaram pro hotel. Sumi é uma música gravada pela cantora americana Sabrina Carpenter para seu terceiro álbum de estúdio singular. Quê? Servindo como a quarta faixa do álbum. Quero ouvir mais. Alguma coisa que você falou ativou a Siri aqui e Sumi é uma música gravada pela cantora americana Sabrina Carpenter. Conhece? Não falei nada disso. Ela entendeu. Você quer ouvir isso? Não quero não. Tchau. Continua aí. E aí, quando voltaram, o John Lennon virou pro Ringo e falou, pô, cara, legal aquela batida que você fez naquela música tal, não sei o que, bababá. E o Ringo virou pra ele e falou assim, cara, a gente tocou essa música. A piada é boa, mas... Que não dava pra escutar. Mas tem uma gravação do show do X Stadium, dá pra ver, cara, tipo, todo mundo errando em algum momento, assim, de tipo, Não, entrar mas é claro, errado. porque assim, não tinha... A estrutura. Não tinha PA. Não existia PA. PA, pra quem não sabe, é que toda aquela estrutura de coisa... Não tinha PA, bicho. Eram os caras no meio do palquinho, com 2 microfones amarrados com fita isolante, porque era de um lado e do outro, umas caixinhas pequenininhas e o equipamento de palco. E aquela gritaria. Tem vídeo do John Lennon mandando a galera calar a boca.
E não adiantou nada, porque elas não ouviram, os caras da banda também não ouviram ele falar isso, não adianta, cara. E ele parece que rolava de tipo, a banda falava, vamos parar de tocar pra ver se eles ficam quietos. E aí continuava a gritaria e não rolava o show. E eles não estavam nem cantando, só estavam gritando. Não. No Budokan mesmo, cara, se você ver a gravação, cara, o John ele não faz esforço nenhum pra cantar. Assim, tá tipo uma bosta. Assim. Não, e fora tinha show, por exemplo, que eles cantavam letra que não existia. Então não era uma experiência tão legal o show então, dos tipo, Beatles. Demorou pra ter o equipamento. Não, eu queria o João Gordo do Rato Suporão, que fez vários shows do Rato Suporão cantando em inglês que não existe. É bom Pô, que genial não isso. precisa lembrar a letra. Não, lógico. Mas a piada que eu mais gosto dos Beatles, falam que o George Harrison era um dos caras mais engraçados dos Beatles, assim. E quando ele sofreu esse atentado, que ele tomou umas facadas, né? Acho uma facada, sei lá. Falou que quando ele entrou na ambulância, ele virou pro enfermeiro e falou assim, por que essas porra nunca acontece com os Stones? Porque o John Lennon já tinha morrido, né? Você fala, mano, puta cara espirituoso falar isso na hora de, mano, tá quase morrendo ali, velho. Cara foda, né? Cara, até... Isso é verdade também. Não sei. Tem outra também do George, que eles estão dando uma entrevista, perguntar, qual que é o seu tipo de mulher? Ele escreve, o John, qual é o seu tipo de mulher? Ele fala, minha esposa. Aí o George, qual é o seu tipo de mulher? A esposa do John. Uma coisa que você falou dos shows, eu até não tenho o nome dos caras aqui, talvez você já tenha lido alguma coisa deles, que é Philip Norman e Hunter Davis, são biógrafos dos Beatles, eles falaram que a Beatlemania foi fabricada. E aí a gente falou um pouco disso no episódio anterior, mas eu fico confuso, porque eu peguei isso aqui fora de contexto também da pesquisa, e eu fico confuso se ele está dizendo que foi fabricada por causa do Brian Epstein bolar um marketing em volta, ou se aquilo ali não estava realmente acontecendo tão grandiosamente quanto a gente viu nos documentários e tal. Ele falou no sentido de que aquilo foi estratégia de marketing mesmo. O Brian Epstein, ele contratava umas garotas para ficar gritando. Olha aí, para que da ficar hora. E no começo, para ficar gritando, as roupas eram descosturadas previamente para rasgar, entendeu? Caralho, mortadela e coxinha. Só que isso depois começou todo mundo a ver isso acontecer, aí virou massa bovina, como é que eu vou dizer, sem ordem. Aí propagou de vez, mas assim, Aquela coisa, o começo foi armado. Sim. Você tem uma fila grande, tu fica olhando por que é. É verdade. Então, tipo, o cara fez o início da fila. O pessoal só foi entrando. Bicho, para no meio da Avenida Paulista e fica assim, ó. Exato. Bicho, em meia hora o trânsito vai estar parado, todo mundo procurando. Assim, comportamento de manada. Então, mano, esse cara era muito, assim... O John Lennon deu uma entrevista falando que ele era um cara muito mas especial. isso não era novidade, cara, porque o Frank Sinatra tinha feito a mesma estratégia. Aqui no Brasil, o Calbi Peixoto fazia a mesma coisa. Eles contratavam garotos para rasgar a roupa do cara que já estava descosturada. Então, não é... Essa estratégia do Brian Epstein, na verdade, o Sinatra já tinha usado isso. Elvis já tinha usado isso. O que mais teve mão dele ali nas escolhas? Que, por exemplo, o Cabelo tem aquele filme Buck Beach, que mostra um pouco da fase de Hamburgo, e quando o Stu fica lá com a Astrid, que é a fotógrafa alemã, que deu a ideia, aí eu também não sei se é lenda ou se é verdade, que o cabelo dos Beatles mudou por causa do corte de cabelo dela mesmo e do marido dela, o Klaus, que inclusive foi quem apresentou ela pro Stu, e o Stu ficou lá, e parece que o John queria ficar lá, mas o Stu ficou e morreu de tumor cerebral. Então, essa coisa do cabelo eu acho bem provável que seja. Porque chega num determinado... Isso a história já conta, até pré-Beatles. Não há melhor maneira de você chamar a atenção das pessoas sendo diferente. Óbvio. Então, é bem provável que eles tenham usado referências externas, cabelo, roupas, não sei o que, blá, 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 para chamar a atenção. A lance dos terninhos, por exemplo, você já via cantores se apresentando na TV com os terninhos. O que você não tinha visto era 4 caras iguais. Uma boa sacada. Tudo porque uma coisa a gente não pode analisar sobre o contexto atual. Negócio de terninho, pô, não é novidade, todo mundo usa. Sim, usa agora, mas e lá? Então, você tem que sempre analisar tudo que a gente vai analisar, a gente tem que colocar sobre o contexto da época. Porque é o contexto da época que explica determinadas tomadas de atitudes, de comportamento. Tudo é contextualizado. Se você não contextualiza, é a mesma coisa que você pegar uma frase de uma entrevista e tirar
do contexto. É a mesma coisa. Agora, assim como você falou, né? Os Beatles, eles eram uma banda, quando estavam lá em Hamburgo, uma banda ruim, uma banda com vários problemas, e esse cara foi lá e deu uns tapas e a banda estourou. Mas por que escolheu eles e não qualquer uma... Não, cara, quem fez a banda estourar foi o primeiro disco dos Beatles. O primeiro disco dos Beatles, minha opinião, é um mérito total do George Martin. Porque as pessoas precisam parar com esse negócio de, imagina, você viu a gravadora recusou os Beatles. The Who foi recusado isso aqui. Sim, cara, você sabe o material que foi apresentado. E eu duvido que os Beatles tenham apresentado nas demos aquilo que a gente ouve no primeiro álbum dos Beatles. Então, não tenha dúvida que assim, o mérito não foi à toa que o George Martin produziu todos os discos, porque ele foi uma figura fundamental para transformar aquele som rude que os Beatles tinham desde os tempos de Hamburgo, e inclusive quando o Brian Epstein gravou a demo, bancou a demo, e levou nas gravadoras e todo mundo recusou, era uma demo tosca. É compreensível que alguém não tivesse ouvido aquilo ali e falar, não, vai dar muito trabalho mexer nisso. Alguém chegou para o George Martin, que já tinha um ouvido treinado por conta do fato de ele ser um especialista em trilhas, coisa, ele ouviu alguma coisa ali que ele falou, é possível. Então, o mérito ali é muito dos caras. Então, a gente também precisa analisar esse tipo de coisa. Tipo, talvez os Beatles não tivessem sido o que eles foram a partir do primeiro disco, se não fosse o George Martin. Se tivesse isso caído numa mão de um outro produtor qualquer, a banda talvez soasse como qualquer outra bandinha da época. E aí? Chega até no Let It Be mesmo, a versão original não agrada tanto, não agradou o Paul na época, nem os outros, porque acho que não foi o George Martin que produziu, foi outro cara e tal. Não, na verdade, a história do... Alguma coisa assim, não vou lembrar certinho. A história do Let It Be foi o seguinte. Inclusive, acho que tem um vídeo meu, essa semana lá no canal, eu conto um pouquinho dessa história. Os Beatles apresentaram um material que ia entrar num disco chamado Get Back. A mixagem dessas canções, não eram todas, foram feitas pelo Glyn Johns, que era um engenheiro que trabalhava lá. A gravadora recusou aquilo. E se você for olhar, depois você vai ouvir o Let It Be Naked, que é o que não tem as cordas do Phil Spector. Sim, isso. Então, o Let It Be não foi produzido pelo Phil Spector. O Phil Spector, ele foi contratado para, na época, melhorar o material que os Beatles tinham feito. Por isso que ele colocou arranjo de cordas em Long and Winding Road, o I'm Mine, o cacete A4. Então, assim... E aí, o Paul ficou puto. Por quê? Porque os caras já não estavam se falando mais e não tinha como voltar e regravar aquilo. Tanto que depois, décadas depois, por insistência do Paul, foi lançado o Let It Be Naked, que é o Let It Be sem as cordas do Phil Spector. Mas, o que acontece? Qual é a projeção que a gente faz? E se os Beatles tivessem sido gravados por um outro cara? Porque o George Martin era um cara que chegava para os caras e falava assim, olha, tá faltando um refrão aqui. Pô, e se a gente pegasse isso aqui, trouxesse para cá? E aí? E se não tivesse sido feito isso? Claro que a história está repleta de e se? E se? Você está entendendo? Mas assim, eu não culpo o pessoal das gravadoras que recusaram os Beatles. Eu acho que, se eu não me engano, deve ter isso na internet, talvez. A demo original podia ser muito ruim. Só que alguém enxergou ali alguma coisa. E foi o George Martin.
Mas eu acho legal valorizar a técnica, porque quando se fala de arte, todo mundo quer criar um misticismo em volta. A gente estava falando um pouco antes de você chegar, lá na outra gravação, lá muito tempo atrás que a gente fez, que a música Let It Be mesmo, quando começou, tem até a gravação original. Não, Quer contar essa história, Dequinho? Vai lá. Não, é que não é original, é só um dos takes que eles fizeram. A primeira demo versão, ali, primeira versão. que na verdade um dia ele estava meditando e tinha um cara que era meio que motorista da banda, que era o Malcolm. E aí ele fez. Ele falou, né? O Malcolm, acho que devia estar chapado também. Falou Let It Be, Let It Be. Aí ele falou, né, que Brother Malcolm comes to me. Sim. E aí, depois de muito tempo, ele foi transformando a música e falou: puxa, se eu colocar Mother Mary, fica melhor. E até ele falou pro Malcolm, parece que ele pagou royalties pro Malcolm. É falou, verdade. Né? Ele deu uma grana. Deu uma grana e Ó, eu falou: vou tirar vou teu mudar. nome do lance, mas eu vou te compensar. É verdade. E aí mudou a música. E aí todo mundo, algumas pessoas até colocam um sentido religioso, e eu acho até que, de certa forma, na minha cabeça, ele pensou que, havendo essa possibilidade, também atrairia mais gente para ouvir a música, mais possibilidades, marqueteiro, mas que a arte, ela tá diretamente envolvida com a técnica. E ela é um processo. Até quando né? a técnica é rudimentar. Uhum. Sem sombra de dúvidas. Porque se você for ver Let It Be, por exemplo, é uma canção muito simples, harmonicamente falando. Mas a riqueza dela está onde, cara? Está na mensagem, está na interpretação, tá no... Então, é por isso que eu sempre falo. A pessoa fala, mas a música tem 3 acordes. Beleza, bicho. Pô, se forem os 3 acordes certinhos, é jogo. É preciso técnica para isso? É preciso você ter técnica até na hora de abrir mão da técnica. Cara, eu não vou... Não, aqui, eu vou botar solo aqui? Não, não vou. Não vou. Aqui não vou botar porque não precisa disso. Então, para você tomar determinadas atitudes técnicas ou não, você precisa ser muito técnico para dizer que você não precisa usar técnica. Nem que isso já esteja inerente na sua linguagem depois de anos de experiência. Não, né? O AC/DC, por exemplo, o melhor guitarrista não era o Angus Young. O melhor guitarrista era o Malcolm. Inclusive nos solos. E o Angus Young fala isso. Ele falou, cara, vocês acham que eu sou um bom guitarrista? Vocês não viram meu irmão tocando. Só que o Malcolm Young, ele abriu mão da técnica que ele tinha para oferecer uma base absolutamente poderosa, porque era aquilo que o som do AC/DC precisava. Então, é isso que eu falo. Para você abrir mão da técnica, é preciso você ter muita técnica. Porque você sabe aonde você vai abrir mão, quando você vai abrir mão disso. É ter todas as ferramentas para poder não usar alguma, né? Lógico. O especialista é aquele cara que fala que não, aí não vou usar isso aqui, não. Eu estou escrevendo um texto. Não. O que eu estou escrevendo aqui está muito extinção de linguiça. Exato. O Hemingway falava, já falei isso algumas vezes aqui. Nessa frase, acho que escrever é a arte de cortar. Exatamente. Falar Por isso que o editor é suficiente. tão importante. Por isso que o editor é importante numa empresa de livros, por isso que o produtor é fundamental no estúdio. Essa coisa de banda se autoproduzir, cara, é um negócio que você tem que fazer isso depois que você cria uma experiência muito grande, e mesmo assim eu sou contra. Porque o produtor, um dos grandes papéis do produtor é ele funcionar como o advogado do diabo. Não tem apego emocional. Falar, bicho, isso que você está fazendo é uma merda. Por quê? Porque é uma merda, olha só. Tá vendo? Mas eu gosto. Dane-se, é ruim. Tchau. Esse é o papel do produtor. Sim. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente só pontuar, né, esse documentário Get Back que vai sair hoje, né? Nós estamos lançando hoje, gravando ao vivo aqui, pra Aliás, quando vai sair efetivamente essa porra? Hoje, dia 25, no dia do lançamento 25 do de Get Back. novembro. Hoje? Documentário hoje. Hoje, Ao dia vivo. 25 de novembro, né? Exatamente. Você que está assistindo aqui, ó. Hoje, 25 de novembro, tá? Ó. A gente combinou com o Peter Jackson, inclusive, de lançar no mesmo Foi. dia. Ele que pediu. quis sair com a gente. junto Ele com- falou, por favor, façam. A gente falou, tá bom, você foi péssimo em Hobbit, mas a gente Não, vai não, fazer... não, cara. Péssima essa piada de vocês agora. Essa piada é péssima. Você gostou de Hobbit? Eu gostei. Jura? Gostei. Eu também não acho tão ruim, eu falo mais pra render aqui, eu não acho tão ruim. Gostei. Até porque, bicho, eu não sou nerd. Desses caras que ficam procurando detalhe. Olha, no Hobbit tem uma cena ali que aparece um orc no final, que ele tá usando uma camiseta do Mob Rules, do Black... Para, velho. Mesmo porque no filme tem mais coisa do que no livro.
O filme tem mais encheção de linguiça do que o livro. O Hobbit é um livro tão simples, Eu, tão sucinto. eu não li o livro, eu gostei do Hobbit, eu achei muito divertido, muito legal. Achei, inclusive, que tem o Rei dos Anões lá, que é a cara do Mike Portnoy, do Dream Theater. Como é o nome do rei? É o Thorin. Thorin, o Escudo Thorin de que Carvalho. o Thorin é o que vai para Fortaleza e é contaminado, ele não quer entregar o... Isso. Puxa, a cara do Mike Portnoy, eu olho aquilo ali e falei, cara, o que o Mike Portnoy tá fazendo do Dream Theater, tá fazendo aqui? Mas não, eu gostei, sim. Eu achei a adaptação do Senhor dos Anéis, eu li o Senhor dos Anéis, o livro, eu achei a adaptação excelente, cara, em comparação ao livro. Aí o livro tem mais detalhes? Sim, cara, mas não dá para colocar o muita livro. coisa. Então. Gostei, sim, gostei, achei legal. Tem duas coisas que a internet gosta de bater, que eu também não acho ruim também, é o Star Wars novo também. Todo mundo bate no Star Wars novo, eu falo, cara, é só Star Wars, se diverte Peraí, aí, qual mano. Star Wars novo? Qual é o... O 789, que são esses novos aí, que tem o Kylo Ren, a Rey. Rey. É legal também. Legal também, né? Legal também. bicho. Sessão da tarde, pô. Relaxa, Ó, o velho. Regis Tadeu, que bate em todo mundo, tá falando que é legal. Então para de ser chato aí, mas cara. Pode ser chato, velho. Cara, o Freud dizia que um charuto, às vezes, é apenas um charuto. Um filme é apenas um filme. Agora, se você acha que o filme é ruim, o roteiro é ruim, isso é outra coisa. Agora, você que fica acompanhando essas sagas aí, que vai nos cinemas fantasiado de Obi-Wan Kenobi, isso aí vai varrer gaiola, você. É o pessoal que fica mais puto de ser ofendido, mas é o que mais merece. Né? Pô. Vamos terminar fazendo uma dinâmica aqui de falar a música preferida dos Beatles aí? O que vocês acham? todo mundo? Mas Todo pode, mundo. não precisa, Ah, eu precisa ia ser falar- da banda ou pode ser de qualquer um Algumas, deles? vai. Vamos falar algumas, eu ia porque não dá pra falar escolher algumas, algumas. não. Assim, Alguns eu não é. vou falar 5 melhores, porque eu já falei que esse negócio de melhor é subjetivo. As 5 As favoritas. melhores cinco pra você. favoritos. Isso, favoritos. Ok, É isso. favoritos. 5 músicas. Isso. Dos Beatles, não carreira solo. Beatles. Beatles. Aí pode falar o Beatle favorito também. A gente pode até entrar no debate aqui aflorado, botar uma thumb Aflorado. sensacionalista. Qual o Beatle favorito? Regis Tadeu Paul chama McCartney. Paul integrantes de retardado. Pra mim, Paul o meu McCartney. Beatle favorito, Paul McCartney. Meu também. As 5 melhores canções são... A minha favorita quase sempre, que é Paperback Writer, que eu acho rock and roll sensacional. Tomorrow Never Knows. Day Tripper. Taxman. E A Day in the Life. Excelente. O Regis- Hoje, dia 25, ó. Dia 25. Amanhã podem ser outras. O Regis é Eclético. legal. Ele pegou praticamente todas da mesma época, né? Os últimos o meio ali, né? 66, 67. São os meus favoritos hoje. Se você perguntar amanhã, eu vou falar vai Help, ser outra coisa. vou falar Help. Eu? Vai lá, Cara, eu gosto muito de Something. Meu Beatle favorito é o George. Eu gosto muito de Something, que eu acho uma música bem... Não sei, ela me toca, assim, real. A Day in the Life eu acho muito foda. Inclusive o remix novo. Não, que se você vai usar essa argumentação, fala só o nome das músicas, né? Bom, então a Day in the Life... É que eu não pensei. Não, mas sabe o que é? Something me toca muito. Não. Ou você explica direito o que essas músicas são pra você. Aí eu... Por que a Day in the Life é uma música importante pra você? Eu acho que ela é uma música que mescla duas músicas diferentes, o que pra mim, pelo menos quando eu escutei com 12 anos de idade, foi uma experiência muito diferente musicalmente. Isso é uma explicação. Boa. É porque eu também não quero perder o tempo da galera, né? Mas enfim. Não. Todo mundo quer saber, Além cara. disso, as cordas trazem realmente uma sensação grande, assim, de, pô, se tu tá escutando ali no silêncio, Ok. pô, é uma Segunda sensação música. real. O Something, por que que eu gosto? Eu adoro a letra, eu acho uma letra bem bonita, simples, o arranjo também com a bateria e a guitarra solo eu gosto. E as cordas ali faz uma base legal que sustenta a letra. Terceira. A terceira, Revolution, eu gosto muito, porque quando a primeira vez que eu escutei, que eu acho que eu tive a sensação de quem escutou na época, que eu achei que o disco tava arriscado. Aquela que entra com uma guitarra muito distorcida. E eu pausei, eu lembro que eu pausei o player lá e voltei pra falar, caralho, deu um erro. Se você tivesse ouvido isso no LP, você não teria essa sensação. Ok. Mas e Quarto. Revolution, cara, é muito! Tá bom, 3 Então já. tá bom. Tá bom, então. Até pra você dar essa desafinada, é melhor.
Eu tô rouco, né? Eu tô rouco. O cara vai ser o Fred Mercury prateado. Né? Eu gosto de... O meu favorito é o George também. Eu gosto de Blackbird. Dá uma canção. Hã? Boa, né? Então, tirando Obladi Oblada, que é uma das piores Nossa, eu músicas. odeio essa música. Tirando Obladi Deixa eu Oblada, gostar. que é uma das piores músicas de todos os tempos, o Beatles só tem música legal. Obladi Oblada é ruim e conseguiu ser plagiada pelo Offspring, que é uma música do Offspring que é igualzinha Sim, ao Obladi é. Oblada. Blackbird eu gosto de... Something eu gosto muito também. Get Back. A Hard Day's Night. E... eu gosto de uma que me lembra uma coisa muito específica, que essas músicas marcam, né? With a Little Help From My Friends também tem uma parada que me lembra muito a infância. Cara, essa música me marca pra caralho justamente por causa do musical, sabe? Across the Universe. Tem uma cena muito sim. boa, que, tipo assim, é um musical, é boboca, mas eu Sim. assisti quando eu era jovem, tá ligado? E eu tava nessa fase com os meus amigos de sair bêbado e tal, e me marcou pra caralho, assim. É. Eu E até hoje é colocaria- diferente. Hoje é diferente. Ah, hoje é Hoje eu diferente. nem tenho mais amigos, Tá. assim, então... Sou pai, eu tenho esse trabalho aqui. continua. Um pouco, só de vez em Eu era quando. bêbado de sair com os meus amigos, e hoje é diferente? É, não tenho mais amigos. Eu bebo sem amigos. Continuo bebendo, triste sozinho. Cara, eu tô tentando lembrar o nome da música e uma vez a gente tava tendo essa conversa aqui exatamente igual e eu falei, caralho, como é o nome dessa música? Sempre foi uma das Canta minhas aí. preferidas, que é Close Your Eyes. and All My Lovin'. All My Lovin', porque All My É tão Lovin'... preferida que você não sabe o Mas título. não, mas se você soubesse a minha memória aqui, é uma das piores, Ele erra o nome do filho. porque talvez eu também use outras coisas. Ele usou muito cigarrinho de chocolate. Isso né, da Pan. isso acontece. Talvez tenha me prejudicado um pouco. Mas essa música eu acho que fala muito com a gente, que é comediante também, da mesma forma que ele estaria cantando pra garota dele quando ele tava saindo. Isso eu lembro quando eu tava começando a fazer comédia, que eu tava muito apaixonado também. E o Paul McCartney veio pro Brasil, eu lembro que essa música me tocou muito. E Here Today, porque Here Today até eu anotei aqui, acabei não falando na hora. Mas, cara, se algum dia alguém teve dúvida que o Paul McCartney sentia alguma coisa pelo John Lennon quando ele morreu, depois quando ele compõe Here Today, tipo, é uma das maiores declarações de amor, mais bonitas, mais simples e sinceras. Então, acho que é das minhas preferidas. E o seu preferido é o Paul. Paul McCartney, com certeza. Ah, que bom. Ninguém escolheu o John aqui. Chato Alguém- pra caralho. Chatão, Puta que pariu. babou, né? Puta Zé Ong do caralho. Chato. E o Ringo é o Ringo, né? É. E o Ringo é o Ringo, né? Eu espero sinceramente que todas as pessoas que estejam assistindo isso aqui saiam daqui pelo menos com vontade de ouvir os discos do Ringo Starr. Porque é uma discografia criminosamente subestimada, cara. Eu gosto do Regis quando ele dá indicações, que você indicou um livro e cantores também. No último, se você quiser... Eu vou abrir esse espaço aqui, se quiser fazer qualquer outra indicação musical, de qualquer coisa de filme dos Beatles. Pode ser do universo dos Beatles ou não. O Zé Ruela que está assistindo aqui a gente, se ele sair daqui e ouvir a discografia do Ringo Starr em ordem cronológica, até o final, e ele falar assim, pô, realmente os discos são muito bons. O trabalho aqui já está feito. Valeu já. Maravilhoso. Alguma consideração, Humbertinho? Acho que não, acho que cumprimos, falamos sobre Beatles, tô orgulhoso, foi divertido. Foi. Temos que fazer mais especiais de banda. Legal. Não é? De banda e de outras coisas, né? Não é? Porque filme. Tem um Falta especial isso. que o Regis vai adorar, de Chaves. Tá aí no nosso canal. A minha participação seria muito efêmera. Porque eu sentaria aqui e falaria assim, graças a Deus que isso parou de passar. Os fãs de Chaves que vieram pra xingar o Regis aqui e dar o dislike. Tem também Cara, aqui o dos especial de Chaves. 429 vídeos que eu fiz, cara, eu acho que esse do Chaves é o único que o número de dislikes é maior do que o like. Sim. Porque o pessoal, eles se arregimentaram, os fãs, e foram em bloco lá, dando dislike para ver se o vídeo caía fora do ar. Não sei se são ingênuos, cara. Vocês me deram um engajamento lindo. E agora o YouTube tá tirando. o Já tirou. dislike. Tirou já? Já tirou Não porque aparece mais. isso estava acontecendo em empresas. As empresas rivais, você tinha uma empresa anunciando produto, a empresa rival contratava uns robozinhos para ficar dando dislike na coisa. Que Por bizarro. isso, por isso que o YouTube parou com esse negócio. Entendi. Bom, maravilhoso. Eu queria agradecer ao Regis por ter vindo aqui. Então, curto espaço de tempo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Extremamente generoso da sua parte ter vindo aqui.
é só tranquilo. É legal demais, a gente gostou de fazer aquele episódio, mas esse episódio aqui tem uma cara de documental, apesar da nossa e tamanha ignorância desse lado da mesa. Eu sempre gosto de contar com a sabedoria do convidado, né? Eu achei que foi um papo de bar muito gostoso. Deu vontade até de estar tomando uma cerveja em copo de plástico aqui, para dar aquela filosofia. Copo de plástico, não, cara. Copo de plástico. E não essas cervejas nacionais aí, essas cervejas de milho aí. O que você toma? Não, eu virei o bebedor chato de cerveja. Mas qual o brilho que você gosta? Eu virei bebedor de cerveja artesanal. E aí, quando você começa a beber Nesse cerveja mundo. artesanal, não, você não volta mais. E é mais caro, né, também? Mas é bom, né, Mas cara? você saboreia mais. lógico. É melhor que você ficar tomando esses mijos de papagaio que tem aí. Né? Sim. Faz uma indicação de cerveja aí, artesanal. Até boa. pra gente, né? Brewdog. Hum. Tem uma cerveja chamada Brewdog que é excelente, cara. Tem um bar até, né, com esse nome aqui em São Paulo, aí em Não Pinheiros, sei, não talvez? sei. Eu acho que sim, cara. lá. Acho que sim. Eu já fui nessa cervejaria. Cerveja chamada Brewdog, que é maravilhosa. Bem legal. Boa, maravilha. Você que tá aí, porra, depois dessa vai comprar a sua breja e, por favor, não tome em copo de plástico, tá bom? Segue a gente, deixa o like, valeu e até a próxima. Tchau!